bem-vindos a mais um Matemático. Eu sou Francisco Couto e hoje nós vamos falar de conjuntos. Para iniciar a nossa aula, vamos contar uma história de três amigos. O primeiro chama Tim, esse é o Carlos, e a mina é a Marina. Eles formam os Amigos da Rua Paraíso. O Geraldo, ele mora na rua de baixo, uma rua que não tem muitos meninos para ele brincar. Ô galera, vocês são massa, chama o Geraldo que ele é sangue bom. Agora, com a nova turma de 4 colegas, eles descobriram que eles estudam na mesma escola. Vamos supor que eles queiram fazer um trabalho em conjunto. São 4 crianças. Eles podem fazer todos os 4 juntos, mas vamos supor que o professor deixou eles fazerem em dupla. Então vamos ver quais são as duplas possíveis. Pode ter a dupla Tim e Carlos, Tim e Marina, Tim e Geraldo, Carlos e Marina, Carlos e Geraldo, Marina e Geraldo, e só. Essas são todas as possibilidades de dupla. Se o professor possibilita trios, quais são os trios possíveis com esses 4 guris? Pode ter um trio do Tim com o Carlos e a Marina, o Tim, o Carlos e o Geraldo, o Tim, a Marina e o Geraldo, ou então o Carlos, a Marina e o Geraldo. Mas também pode acontecer do professor pedir um trabalho individual, ou seja, cada um dos 4 vai fazer o trabalho sozinho, mas há aquela possibilidade também de nenhum deles fazer o trabalho. Acontece. Eu montei todas as possibilidades de um grupo de 4 pessoas. Nesse primeiro formato está o conjunto enumerado em ordem alfabética dos nomes das crianças. O conjunto ele é nomeado por uma letra maiúscula. No caso, foi colocada a letra A de amigos. Repara que os elementos eles estão entre chaves, separados por vírgula e em letra minúscula. Esse conjunto maior é o conjunto das partes. São todas as possibilidades que foram colocadas aqui. Eu tenho um conjunto vazio, que é esse símbolo como se fosse um O cortado, os conjuntos unitários de cada um dos alunos, as duplas, os trios e o conjunto dos 4 colegas. É possível você determinar a contagem da quantidade de partes possíveis, que seria 2 elevado a n. E n é o número de elementos do conjunto. Repara que o conjunto tem 4 elementos, então seria 2 elevado a 4, que dá 16 subconjuntos. Se você contar, você vai ver que tem 16 subconjuntos aí. 2 desses conjuntos são chamados conjuntos triviais. Esses conjuntos triviais existem em qualquer conjunto, que seria o vazio e o conjunto com todos os elementos. Falando na linguagem matemática, como que a gente determina o conjunto das partes? A é o nome do nosso conjunto. Tem n elementos, se e somente se A tem 2 elevado a n subconjuntos. Essa seta que vai para os dois lados é uma equivalência. Só existe esse conjunto de n elementos se for possível você pegar a quantidade de elementos, n, colocar como um expoente do 2, e aí você vai ter uma quantidade de subconjuntos. Falando na linguagem matemática, igualdade de conjuntos. Como que 2 conjuntos são iguais? A é igual a B. Esse símbolo da seta a gente já conhece. Se e somente se. Então, quando que acontece de um conjunto ser igual a outro? Tem vários símbolos na matemática. E a matemática é uma linguagem universal. Da mesma forma que a gente escreve aqui, é importante que em qualquer lugar do mundo seja possível o entendimento dessa escrita. Esse A, meio que de cabeça para baixo, a gente fala de para todo e é um quantificador universal. Repara, para todo, o todo é uma generalização. Para todo x. X é o elemento generalizado do conjunto. Então, para todo elemento x, ocorre que, esses 2 pontos, alguns momentos a gente vai falar ocorre que, outros a gente vai falar tal que. Em alguns livros de matemática, talvez alguns lugares que vocês forem estudar, vocês vão encontrar no lugar do 2 pontos uma barra. Só que a barra ela também denota uma divisão. Eu mesmo costumo usar os 2 pontos. Então, para todo elemento ocorre que esse elemento, se esse elemento x pertence
ao conjunto A, então olha só, aqui eu falei do pertence, esse símbolo, esse é meio arredondado, e o então é essa seta que vai para um lado só. A equivalência vai para os dois lados, que é o se somente se. O então é uma implicação. Você fala uma premissa e conclui. Se acontece uma coisa, então ocorre alguma coisa. É uma relação de causa e efeito. Então, se X pertence a A, então X pertence também a B. Esse V de cabeça para baixo significa E. É um conectivo, uma conjunção. Ele vai conectar duas frases matemáticas, duas proposições matemáticas. Então ele está ligando uma coisa e outra. Quando acontece a ligação com o E, as duas proposições devem ocorrer. É como se eu falasse, por favor, eu quero café e quero açúcar. Se você me traz só o café e não traz o açúcar, eu não vou tomar o café. Se você me traz o açúcar, não adianta. Eu quero café e açúcar. Tem que ocorrer as duas coisas. E X pertence a B, então X pertence também a A. Então como que ficaria a frase de um jeito mais aportuguesado? O conjunto A é igual ao conjunto B se e somente se para todos os elementos ocorre que, se o elemento pertencer ao conjunto A, então ele também pertence ao conjunto B. E se o elemento pertencer ao conjunto B, então ele também pertence ao conjunto A. Outra forma de falar sobre igualdade de conjuntos é, nesse formato, A igual a B, se e somente se, aí tem mais um símbolo aí para a gente aprender. Está contido é uma relação de inclusão. A está contido em B e B está contido em A. Um está contido no outro. É o mesmo conjunto. E aí embaixo tem um diagrama de Venn. A gente vai utilizar nessa aula esse diagrama. Vamos aprender a utilizá-lo em alguns problemas. Repara que nesse diagrama não dá para determinar qual é o conjunto A e qual que é o conjunto B. É o mesmo conjunto. Vocês vão ver que o diagrama de Venn é uma técnica muito interessante para resolver determinados problemas envolvendo conjuntos. Ele é uma forma de representação dos conjuntos. Um exemplo, supondo que você tenha dois conjuntos bem definidos de todos os políticos que existem, eu vou chamar esse conjunto de conjunto P, e o conjunto de todas as pessoas honestas, vou chamar esse conjunto de conjunto H. Repara que eu coloquei aqui o conjunto H como conjunto maior. A gente imagina que existem pessoas honestas em todas as atividades laborais. O conjunto de políticos, então, tem que ser menor do que esse conjunto. Vamos ver quais são as possibilidades de arranjo entre esses conjuntos. Por exemplo, nessa primeira parte, eu tenho o conjunto dos políticos separado dos conjuntos dos honestos. Ou seja, não tem nenhum político honesto. Será que isso é verdade? Na outra colocação, eu tenho o conjunto dos políticos está totalmente inserido no conjunto das pessoas honestas. Ou seja, todos os políticos são honestos, que também a gente sabe que não é assim. A melhor representação desses dois conjuntos seria nesse formato, que eu tenho políticos honestos. Uma parte do diagrama dos políticos está inserido no conjunto das pessoas honestas. A gente sabe que existem, sim, pessoas honestas na política, mas ali no diagrama mostra também que existem políticos desonestos. Também existem pessoas honestas que não fazem parte do grupo dos políticos. Outras formas de representação dos conjuntos, eu tenho a enumeração, que foi até colocada aí no nosso primeiro exemplo dos garotos. O conjunto dos amigos foi colocado aí em uma ordem alfabética, com cada elemento sendo representado pela primeira letra do nome da criança, só que minúscula. O nome do conjunto é uma letra maiúscula. Os elementos devem ser com letra minúscula. Um outro conjunto que foi colocado aí é o conjunto dos números ímpares. Repara que ele começa aí do 1, 3, 5, 7, 9 e tem uma reticência. E depois pula para o 55, 57, 59 e mais uma reticência.
A primeira reticências, entre o 9 e o 55, pressupõe elementos que, logicamente, a gente já sabe quais são e não preciso ficar enumerando todos eles. A forma que foi colocada a representação desse conjunto, é possível perceber que é o conjunto de números ímpares, essa reticências pode ser utilizada para você não ter que ficar repetindo, mas isso tem que estar bem definido, logicamente, na representação do conjunto por enumeração. Já a última reticência, sempre que tiver reticências nos extremos da representação do conjunto por enumeração, tem o significado de infinitude. Mostra que o conjunto não tem fim. Reticências nos extremos significa quantidade infinita de valores. Outra forma de representar conjuntos, e essa é a forma que a gente vai mais utilizar, é a forma de representação por compreensão. Vamos ver esse primeiro exemplo. X pertence ao conjunto dos números naturais e tem um asterisco aí. O asterisco significa a supressão dos zeros, ou seja, o zero ele não faz parte desse conjunto, então eu tenho todos os naturais excluindo o zero, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, tal que x é menor do que 2 e x é diferente de 1. Quais são os naturais menores do que 2? 0 e 1. O 2 aí não está na jogada. Ele estaria na jogada se fosse x é menor ou igual a 2. Como é menor do que 2, eu só tenho 0 e 1. O 0 já saiu, só que eu já coloquei ali e x diferente de 1. Então não tem nenhum número, não tem nenhum elemento. Esse conjunto é vazio. O próximo exemplo, conjunto D, x, pertence ao conjunto dos números reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x, que é menor a 5. Ou seja, o x, que são os elementos genéricos desse conjunto D, são todos os elementos que estão entre menos 3 e o 5, todos, porque os números reais são todos os números que a gente conhece, que a gente trabalha no dia a dia. Então, todos os valores entre menos 3 e 5, mas nesse caso eu estou incluindo o menos 3. O 5 não. Essa é uma forma de compreensão. Uma forma de trabalhar com o conjunto dos números reais é representá-los no intervalo real. O intervalo real, a gente trabalha com o colchete e ele é bem simplificado, mas ele só serve para conjunto dos números reais, não serve para outros conjuntos. Então, eu peguei o mesmo exemplo, o conjunto D, que está entre menos 3 e o 5, eu só coloquei os extremos, então. O colchete que está do lado do menos 3 está voltado para o menos 3, porque o menos 3 ele está dentro do conjunto. Agora repara, o colchete do 5 tá para fora. Por quê? Porque o colchete ele vai representar se aquele valor, aquele extremo, aquele elemento está dentro do conjunto ou não. Como o 5 não está dentro, então o colchete fica para fora. Essa é a forma de representar. Por isso, colchete para dentro no menos 3, colchete para fora no 5. Outra forma de representar, mas é uma forma mais para resolver problemas, não é uma forma que a gente vai ver em prova, por exemplo, é a reta real. A reta real é uma reta que a gente lê sempre da esquerda para a direita, igual a gente lê um livro normal, uma frase. Ele da esquerda para a direita ele cresce e essa barra vermelha aí representa todos os elementos, todos. Sei lá, o menos 2,003, menos 1,2, mais 3,1. Todos os elementos entre o menos 3 e o 5. Mas como que a gente vai representar os extremos? Isso é muito importante. O menos 3 está dentro do conjunto. Então, a gente vai colocar uma bolinha toda preenchida. Já o 5 não está dentro do conjunto. Então, ele fica com uma bolinha aberta, uma bolinha branca.